Aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Palavra de sabedoria. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Hebreus 3, versos de 1 a 2 diz: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa. Aqui o apóstolo, mais uma vez se referindo a Jesus. O livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus aponta para o centro Jesus. O assunto é só Jesus. E aquilo agora chama a atenção dos santos. E quem são esses santos? Na outra religião, quando se fala santo, vem na mente logo o quê? Os santos. Uma estátua, uma imagem, aqueles que foram martirizados, aqueles que a igreja constituiu santos. Por exemplo, lembrei agora da Benigna. Benigna é uma menina que foi estuprada e assassinada. Só por causa disso, a igreja elegeu ela como santa. Já tem um sacerdote de Juazeiro, o padre Cícero, que fez boas coisas pela cidade. Inclusive, a igreja, a cidade é como é hoje, uma grande metropolitana, por conta do nome dele, do padre Cícero. Isso não porque ele fez o milagre da cidade crescer, mas porque as pessoas se devotam a ele e vão a Juazeiro visitá-lo. O padre Cícero, ele foi excomungado da igreja, morreu excomungado. Por conta disso, até hoje, a igreja não o santificou, embora as pessoas tenham ele como santo. É tanto que nas igrejas não tem a estátua do padre Cícero dentro. Não pode colocar, porque não é considerado santo. Ou seja, para outra igreja, eles é quem decide quem é santo e quem não é. Então, queridos, o que é ser santo? Quando o apóstolo Paulo diz, por isso, santos irmãos, ele se refere ao quê? A Bíblia ensina, em Apocalipse, aliás, em Salmos, por exemplo. Salmo 50, verso 5 diz assim: Ele diz, o Eterno, congreguem os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança através de sacrifício. Nós já estudamos que no Antigo Testamento as pessoas faziam aliança com Deus através de sacrifício de cordeiros. Hoje em dia, nós fazemos aliança com o Pai por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. E isso através do batismo. Então, quando você se batiza, você faz um compromisso, uma aliança com o Pai, através de Jesus. Então, a Bíblia diz, congrega os meus santos, reúna os meus santos para um louvor, para prestar culto a Deus. Então, aqui nós vemos que santos são aquelas pessoas que decidem obedecer a Deus. Inclusive, em Apocalipse 14, verso 12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, ser santo, queridos, não é aquele que bota uma pedra na cabeça e sobe uma montanha. Ser santo não é fazer sacrifício. Ser santo não é ser martirizado por qualquer coisa. Ser santo é, acima de tudo, tem duas características.
guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A maioria dessas pessoas que estão nas caminhadas, nas marchas para Jesus, nas baladas de Jesus, elas dizem que os mandamentos de Deus não precisam mais guardar, porque era de Moisés. Esses mandamentos foram abolidos na cruz do Calvário. Quer fazer um teste? Pergunte. O que você me diz dos 10 mandamentos? Não foi abolido. Então a Bíblia diz que os santos têm duas características. E não se trata de denominação. Não porque a denominação adventista guarda o sábado, a outra não guarda. Então eu prefiro não guarde. Ou seja, para cada tipo de pessoa tem uma religião. Se eu gosto de cerveja, tem uma religião que lá você pode beber cerveja. Eu gosto de usar joias, a igreja A, lá você pode usar joia. Eu gosto de vestir curtinho, a igreja tal, você pode usar curtinho. Não gosto de usar roupa lá embaixo, tem a igreja Reforma lá. Ou seja, para cada tipo de pessoas existe uma igreja. Então a questão não é eu me adaptar ao governo de Deus, mas é Deus se adaptar a mim. Eu sou assim, a vida é minha, meu corpo, minhas regras e pronto. Tem alguma religião que dê certo para mim? Uma vez alguém chegou para mim e perguntou, Expedito, quais são as exigências da igreja adventista? E eu respondi, amigo, não é exigência da igreja adventista, é o assim diz o Senhor. O que é que Deus pede de mim? Você observe que eu mando um áudio para vocês, amigos, da linha de transmissão. Dificilmente eu toco o nome adventista. Porque Deus vai salvar, não é uma denominação, não é a placa de uma igreja. Deus vai salvar um povo, e esse povo tem duas características. Esse santo tem duas características. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Foi para essas pessoas que Paulo disse, santos, vocês que foram chamados numa santa vocação, considere o apostolado Jesus Cristo. Amém? Porque ele foi fiel ao Pai, assim como Moisés foi fiel ao seu chamado. Então, o centro é Jesus. O centro não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C. Enganam-se quem pensa que Jesus vem salvar um grupo. Os grupos estão sendo usados por Satanás para separar as pessoas da realidade que é Deus. Então, eu termino a mensagem de hoje com o versículo do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,16, disse Deus, seja santo porque eu sou santo. Entendeu? Então, Deus não diz, seja adventista porque eu sou adventista. Seja católico porque eu sou católico. Seja metodista porque eu sou metodista. Não é assim que Deus diz. Seja santo porque eu sou santo. E os santos guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus em Cristo te abençoe.